E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A Taylor não apareceu porque ela teve que trocar de celular hoje, aí ela se atrasou lá na loja e não chegou ainda. Eu quero aproveitar esse tempo pra gente bater um papo aqui. Tem umas tretas rolando e eu não vou falar que tretas são essas, porque eu não quero que uns poucos de vocês pensem que eu surfo conteúdos do momento para gerar engajamento. E também não vou falar que a Gianna Viscardi fez um vídeo sobre isso. O vídeo dela é o que é uma piada. Eu também não quero, porque senão vai parecer que o meu canal ele é só né? Ele só serve para falar do conteúdo da Gianna e da Bibi Bailas. Mas a gente vai falar hoje um pouco sobre piada. Vocês vivem me perguntando, assim, talvez não no canal, mas quando a gente se conhece no Discord, quando eu conheço alguém pessoalmente e eu falo que eu morei 10 anos no Japão, a primeira coisa que me perguntam é: nossa, o que é diferente lá? O que você gostava de lá? O que você prefere? Que país que é melhor para você? E eu sempre vivo falando que, eu tenho certeza que eu já falei aqui no canal também, uma das coisas que, por exemplo, o Japão e o Brasil, eles são muito diferentes culturalmente. Tem uma coisa que me desagrada muito na cultura japonesa, que eu acho que assim, e eu vivo falando isso, né? Se de um lado você tem civilidade, do outro você tem liberdade, são extremos. Então, a gente vive dizendo que o nosso povo é sujo, arrogante, bagunceiro, que não respeita, que não sabe se comportar, e a gente acha isso horrível, mas um outro extremo, um equilíbrio ele é bom, né? Mas o outro extremo, onde todo mundo fosse extremamente preocupado com civilidade, extremamente preocupado em não incomodar o outro, em não ferir o espaço do outro, em não causar distúrbio, né? Também é meio chato. E aí, quando você leva isso para o mais extremo ainda, quando eu cheguei no Japão, eu achava todo mundo extremamente sorridente, feliz, educado, e dócil e prestativo. E aí depois eu fui percebendo depois que eu tive que trabalhar como atendente, eu descobri que eu era obrigado a sorrir porque tinha o ângulo de sorriso, eu era obrigado a baixar a cabeça porque tinha o ângulo de baixar a cabeça. Eu tinha as minhas falas eram sempre as mesmas. Por quê? Porque era um protocolo da empresa. E eu não podia fugir do meu script. Por quê? Porque eu era pago para seguir o script, porque a minha fala tinha que estar de acordo com o que a empresa esperava que o cliente pudesse receber de mim. Então, se eu quisesse fazer amizade com alguém na padaria, e estou banalizando aqui o lugar, se eu quisesse trabalhar numa padaria e fazer amizade com um cara que vai todo dia comprar um pão na padaria, eu não podia. Por quê? Porque tinha que olhar para a cara dele, levantar a sobrancelha no mesmo ângulo, sorrir no mesmo ângulo, baixar a cabeça no mesmo ângulo e falar as mesmas falas todos os dias, religiosamente, enquanto ele fosse lá, porque ele tinha que receber o tratamento padrão. Então, aquilo que eu achei maravilhoso quando eu cheguei, começou a me sufocar à medida que o tempo foi passando, porque eu falei, cara, que merda, né? Porque, tipo, se eu vivia um dia e o NPC ele falou uma fala, e toda vez que eu venho no NPC ele fala a mesma fala, do mesmo jeito, eu já sei como é que vai ser a minha vida pro resto da vida, se pro resto da vida eu vier comprar pão aqui nessa padaria. E se eu for um NPC, e se eu for trabalhar na padaria, então eu já sei como é que vai ser o resto da minha vida, eu vou ser um NPC, porque nada de diferente vai acontecer, porque eu sempre vou impedir que as coisas aconteçam, porque eu vou estar ocupado gerando os meus protocolos, né? Seguindo os meus protocolos. Tanto que eu fiquei extremamente feliz quando eu vim para o Brasil. E na primeira padaria que eu fui, eu vivo contando essa história pra todo mundo, e no canal eu tenho certeza também que eu já contei. Eu entrei numa padaria pra comprar pão, eu fiquei esperando um irashaimase com o sorriso no ângulo certo, com a cabeça baixando no ângulo certo. A mulher olhou pra mim com uma total cara de desprezo, ficou olhando pra minha cara, viu que eu não tive reação, levantou as sobrancelhas e jogou a cabeça pra cima, do tipo, Cara, ela não falou assim, o que você quer? Ela arqueou a sobrancelha, olhou com desprezo e jogou a cabeça pra cima, do tipo, e aí, velho, você não vai pedir, não? Você vai ficar olhando pra minha cara? Muitos de vocês, quando eu conto essa história, vocês falam, nossa, que mulher arrogante, grossa, nunca mais voltava nessa padaria. Só que por dentro eu estava sorrindo, eu estava feliz. Eu falava, cara, que legal que você é livre pra me fazer essa cara de bunda, porque você tá num dia bosta da sua vida hoje. Porque aí eu vou te dar bom dia, eu vou te tratar bem, e amanhã talvez eu volte, e se eu voltar eu vou te cumprimentar de novo e talvez você responda. E daqui uma semana, voltando todo dia, talvez você sorria pra mim quando eu cheguei. E aí eu vou ter certeza que esse sorriso, ele é de verdade, porque ele foi cativado em você, porque eu cativei em você. E você não foi obrigada a me sorrir todos os dias, sem que precisasse ser cativada. E sem que eu pudesse perceber o que eu realmente desperto em você na interação que a gente tem, porque você está seguindo um protocolo onde você tem que ser extremamente feliz e sorridente. Isso me incomodava em viver no Japão. Mas outras coisas me deixavam extremamente feliz.
E as coisas que me deixavam extremamente feliz era esse humor pastelão, sem graça que eles têm. Quando eu cheguei no Japão, a primeira coisa que eu falei é: puta, o humor desses caras é muito sem graça, é muito bosta. Mas quando eu saí do Japão, quando eu voltei pro Brasil e saí do Japão, eu olhei pro humor japonês e falei: cara, realmente é muito bosta. É muito sem graça, não tem graça. Mas, diferente de quando eu cheguei, quando eu saí, eu falei: mas que bom que esse humor é assim. Por quê? Porque esse humor é inocente, porque esse humor é retardado, esse humor é artificial, é provocado, é forçado pra caramba, mas ele não tem algumas características do nosso humor, que eu só percebi que ele existe depois de me expor a um humor diferente daquele que até então, morando no Brasil, eu achava que fosse o único. O que eu descobri? Eu descobri que o nosso amor ele é muito focado em palavrões, ele é muito cheio de piadas de escárnio, ele tem muito bullying, ele tem muito desrespeito. Fausto, você está exagerando, então procura aí, Léo Lins. Procura... Entende? Eu não acho que o Léo Lins tenha graça, mas eu acho que tem um problema estrutural no humor dele, que o humor dele é sempre de escárnio, ele sempre é sempre falar: como você é retardado, essa cidade que bosta, esse povo aqui, ó, sem noção, e esse cara aqui sujo, e esse cara, e aí as pessoas elas vão olhando para aquilo e não dão risada. Por quê? Porque ele não tem graça, mas a receita de bolo que ele está seguindo, a gente pode odiar o Léo Lins por ele fazer o humor que ele faz? Eu acho que não. Por quê? Porque ele é fruto de um ambiente e de uma cultura que se tenta fazer piada de outro jeito, que se tenta fazer piada pastelã desse jeito aqui, não vai conseguir também. Então olha para isso aqui. Você acha que um humor desse jeito, com os caras rindo de gente se fodendo de forma aleatória desse jeito, engaja? Você pagaria um stand-up assim pra ir num boteco de fim de semana, de sábado? Você pagaria caro pra ver uns caras desse fazendo essa coisa retardada aqui? Muito provavelmente você não pagaria. Você não paga pra gente se prestar ao ridículo e fazer essas coisas aqui desse tipo. Por quê? Porque você não acha graça. Nem eu. Por quê? Porque nós somos de uma cultura diferente. O problema no que é que você acha graça. Muito provavelmente você acha graça num cara fazendo um show de stand-up com piada atrás de piada, piada atrás de piada, falando palavrões. Tem uma menina que faz um puta sucesso, até fez um show ali no Amazon Prime. E basicamente é palavrão. É tipo, você faz o punch ali, você cria a historinha, aí você taca lá, buceta, caralho, me fudi, tomei no cu, ele me comeu, aí fiz. Você fica basicamente fazendo isso pra dar trigger pra que as pessoas deem risada. E quando ela faz piada, essa piada geralmente é descarne. Então assim, ela deu pro cara, o cara ainda foi lá e fez esse negócio que um homem jamais deveria fazer. E que não é tão pesado assim, porque ela tá do lado frágil que pode fazer humor, porque tá do lado que é supostamente oprimido. Mas aí quando você vai vendo como funciona o nosso humor, ele é sempre para ridicularizar alguém, para tirar sarro de alguém, para dizer o quanto alguém é retardado, é incapaz, é burro, e aí você fala assim: mas o humor é assim mesmo. E aí eu tenho que dizer para vocês que não, gente, o humor não é assim mesmo. O humor americano é bastante assim, o humor brasileiro é bastante assim, mas não necessariamente em todas as culturas do mundo o humor é desse jeito, e não necessariamente em todas as culturas do mundo. O entretenimento, ele envolve ridicularização, bullying, desrespeito e escárnio. Isso tem consequências, fruto justamente dessa repulsa, dessa aversão que as pessoas têm de serem as vítimas desse humor. Então, qual é um dos maiores medos que você tem na vida? De dar comportamentos que façam você virar meme, que façam com que todo mundo olhe pra você e dê risada. Por quê? Porque você passa o dia inteiro, talvez, vendo memes na internet de gente se fodendo porque tá sendo ridícula. E é isso que você acha engraçado. E você fala: olha que merda. E aí você ri da pessoa, do cara que é retardado, do cara que se fode, do cara que disse uma coisa absurda e foi punido por isso. Quando você abre um livro de folclore brasileiro, a grande maioria das histórias de folclore brasileiro, elas são de um ato, de um deslize, de uma desobediência, de um ato ruim, seguido de uma punição muito grave. Se você for pegar os livros lá de 1800, 1700, você... acho que foi longe demais.
Mas uma vez, numa biblioteca, eu peguei uma coletânea de contos do nosso folclore. E aí você tem inúmeras histórias que eram contadas de geração em geração. E basicamente eram as histórias que escravos contavam para escravos, falando sobre o quanto alguém que tentou ser esperto, alguém que tentou enganar os outros, alguém que tentou levar vantagem, era punido no final das contas, como se houvesse uma justiça, como se houvesse um karma que fazia o cara se ferrar. Então a gente gosta não só de palavrões, a gente gosta não só de ridicularizar um monte de gente, mas a gente gosta também de gente que se ferra. Isso diz muito sobre a nossa cultura e diz muito sobre o quanto a gente vê o humor. Então você ri de gente se ferrando, só que você tem uma aversão enorme a se tornar essa pessoa. E isso faz com que, por exemplo, você deixe de viver um monte de coisas legais, um monte de coisas que você faria. Você pode dizer que não. Cara, eu andar de carrossel, jamais. Eu fazer uma brincadeira dessa daqui pra me divertir, jamais. Eu fazer... Não, por quê? Porque eu vou pagar mico, né? Eu vou virar o quê? Meme? Eu vou cair no YouTube e vão ficar rindo o resto da vida, da minha imagem. E como o nosso humor, ele envolve muito escárnio de wannabes. O que é um wannabe? É um cara que tenta ser o que não é, né? De gente que não é profissional, que é aspirante. Como o nosso escárnio, ele envolve muito a sátira do inglês do Joel, daquele técnico de futebol, a sátira de alguém que tenta fazer um negócio e faz muito mal feito. Quando você vê o humor do Whindersson Nunes, tem muitos sketches dele em que ele tenta ser alguma coisa e sai uma coisa completamente ridícula. E é engraçado. E por que é engraçado? Porque a nossa cultura identifica isso como engraçado. Não é natural, porque se você contar uma piada dessa para um japonês, ele muito provavelmente não vai rir. E aí você fala, olha como tem gente ridícula e eu jamais tentaria, e porque eu não sei, eu não faço, e se um dia eu fizer, porque eu já aprendi. E a gente deixa de aprender muita coisa que a gente poderia aprender, a gente deixa de dançar, a gente deixa de aprender a falar idiomas, a gente deixa de aprender a cozinhar, a gente deixa de aprender a tocar instrumentos. Por quê? Porque a gente tem vergonha de fazer mal feito, porque senão a gente vira escárnio, a gente vira um exemplo de uma pessoa incapaz, de uma pessoa ridícula, de uma pessoa que faz alguma coisa mal. Enquanto o japonês, ele ficaria completamente confortável numa situação de fazer alguma coisa mal, porque ele sabe que ele vai ser olhado pela sociedade como alguém que está no estágio inicial do desenvolvimento de uma habilidade, só que ele vai fazer aquilo da melhor forma que ele puder para ele aprender rápido. Mas ele não vai ter vergonha, por exemplo, de começar hoje uma coisa e fazer errado uma coisa que todo mundo faz certo, porque ele vai entender que a sociedade vai olhar para ele e vai falar, tá começando. Se você chegar pro japonês e disser assim, ele é filho de uma puta, o cara não vai se sentir ofendido. Se você chegar para um cara e falar assim, ele é um viadão, ele não vai se sentir ofendido e nem diminuído. E aí você fala assim, mas então o que tem graça pro japonês? É esse ponto que eu quero deixar de reflexão. Se você não choca o japonês quando você fala palavrão, porque eles não usam palavrões. Se a piada de escárnio não funciona, se eu vou tirar sarro de um cara que fez mal feito uma coisa que ele estava tentando fazer e saiu errado, e ninguém dá risada, se eu faço bullying, chamo o cara de fraco, baixinho, frangote, que não pega ninguém, que não come ninguém, ou da menina que rodou, se eu não consigo fazer as pessoas rirem fazendo bullying com uma pessoa e colocando ela numa posição frágil, de ridicularizada, de completamente incapaz de alguma coisa, e se desrespeitando alguém, eu não consigo fazer uma pessoa rir, então como é que eu faço a pessoa rir? Então, levou muito tempo para eu perceber que para eu fazer as pessoas rirem no Japão, eu precisaria vestir um personagem e eu precisaria contar histórias que na cabeça deles eram engraçadas. Você consegue perceber a minha infelicidade? Então, assim, pense na minha vida com 25 anos, eu era uma pessoa extremamente depressiva, porque eu tenho uma depressão crônica que hoje eu consigo lidar de forma um pouco melhor, mas com 25 anos eu não conseguia. Então, pense numa pessoa depressiva que nunca estava feliz. E eu aprendi a fazer as pessoas rirem com demonstração zero de felicidade. Eu aprendi a fazer as pessoas rirem com sarcasmo. Então, sarcasmo, algumas sacadas inteligentes, outras menos, e algumas sacadas intencionalmente ridículas. Então, quando eu vou fazer tentativas de piada, que eu sei que pouquíssima gente vai rir,
eu faço tentativas de piada de tiozão do pavê. Por que do tiozão do pavê? Aquela piada que ninguém vai morrer de rir, mas vai olhar e vai falar assim: posso estar tentando ser engraçado hoje, que ridículo. E pra mim tá ótimo. Por quê? Porque eu consegui desenvolver em você, ou despertar em você, uma coisa que eu não tenho pra mim. Aquela alegria que você tá sentindo em achar ridículo a minha tentativa de piada de tio do pavê é uma alegria que eu não tenho. Então, quando a gente pensa na minha vida aos 25 anos, eu era uma pessoa tentando fazer os outros rirem, sendo que eu não tinha risos dentro de mim. E para que eu fizesse as pessoas rirem, eu tinha que vestir um personagem e contar piadas de acordo com aquilo que possivelmente seria engraçado para japoneses, sendo eu não japonês e não vendo graça nenhuma no humor que eles faziam. Ou seja, eu tenho uma consciência que vocês não têm a respeito de pertencimento, que vocês só terão, talvez, se um dia vocês saírem do país e se verem cercados de pessoas de um outro país e de uma outra cultura completamente diferente da de vocês, e aí vocês terão a oportunidade de refletirem sobre essas coisas, ou simplesmente vocês nunca terão vontade de pensar sobre isso e vai passar, e vocês não vão reparar nessas nuances. E eu tô indo longe desse jeito para que vocês percebam que se eu ficasse o resto da vida no Japão, eu teria que ficar o resto da minha vida sem fazer piada com negro, sem fazer piada com mulher, sem fazer piada com a sexualidade da vida das pessoas, sem fazer piada com a incapacidade da vida das pessoas, com a falta de técnica, com a falta de habilidade. E ainda assim eu conseguiria fazer as pessoas rirem, porque eu conseguia. Eu fazia piadas com determinados sentimentos, eu fazia piada com determinados instintos, com a fome que dá ao ver determinada coisa, com a repulsa que dá ao ver determinada coisa, porque isso são piadas que japoneses fazem. Então é possível existir graça num mundo em que você tenha um humor menos predatório? A resposta é sim, de acordo com o mundo visto por Fausto Nagai. E quais seriam os impactos disso? Você teria menos vontade, menos medo de ser ridículo, você dançaria nas ruas, você pularia amarelinha, você arriscaria fazer coisas que você não sabe fazer, você tentaria fazer coisas que você não consegue e você acharia engraçado as pessoas se divertirem com o seu comportamento e ainda ficaria feliz por ter desenvolvido um pouquinho mais de habilidade naquilo que você foi lá e tentou, e você também se sentiria extremamente bem ao tentar ajudar pessoas em situação de aprendizado ou de realização de alguma coisa que aqui você acharia completamente ridículo. Isso é saudável a longo prazo? Eu acredito que sim. Porque grande parte do meu trabalho como professor de idiomas é ficar tirando trava da cabeça de aluno, porque ele não consegue lidar com a possibilidade de ir numa reunião e ter que falar inglês e falar errado, porque meu Deus, se é director e eu falar director, e se ao contrário, eu vou travar e todo mundo vai saber que eu sou uma fraude e todo mundo vai sair rindo da minha cara, então eu não posso, então eu fico quieta, não abro a boca e rezo para que ninguém chame o meu nome. Se você acha que esse nosso humor ele é gratuito, você está enganado, porque tem um monte de coisas na sua vida que você não faz que é efeito colateral do nosso humor. Então da próxima vez que você escutar porra, mas foi só uma piada, você é imbecil, é porque já estourou, né, o limite do saudável. Se chega num ponto em que você fala... Se chega num ponto em que você se revolta e fala assim, porra, mas eu tava brincando, você não entende? É porque você já perdeu o controle da situação, porque você já passou dos limites e porque você já cometeu, já causou dor numa pessoa que não precisava sentir aquela dor. Então, se tem duas pessoas se divertindo, se todo mundo está se divertindo, aliás, se todo mundo do ambiente está se divertindo junto, é humor. Agora, se todo mundo está se divertindo, mas tem uma pessoa sofrendo, aí é abuso. E o praticante de bullying, ele sempre vai falar assim, não, mas eu tô causando bem pro outro, porque eu tô ensinando ele a ser homem, eu tô ensinando ele a ser gente, eu tô ensinando ele a ser forte, eu tô fazendo pra ele aprender. E o cara que pratica o bullying, ele sempre se mascara, às vezes inconscientemente, né, dessa suposta boa intenção de ajudar na vida do outro, quando ela causa uma dor que não pode ser medida.
E muita gente se deprime, muita gente se mata, muita gente abandona emprego, muita gente desiste de curso, muita gente desiste de clube, muita gente desiste de sair de casa, muita gente desiste de relacionamento, muita gente vira incel, MGTOW, e por conta da impossibilidade de lidar com o olhar do outro e de ser colocado nessa posição de escárnio. Isso é um preço muito caro para você pagar por uma piada, que no fim do dia é dispensável na vida de todo mundo, mas que pode ser fatal na vida de quem foi colocado como vítima ali naquela situação. Então, assim, Fausto, você está querendo mandar no humor e na diversão das outras pessoas. Não, mas eu queria que vocês entendessem o quanto isso é usado como desculpa para você manter uma cultura que é de abuso. Uma cultura que é de abuso. Aí você fala, não, Fausto, não é. Toda cultura acha que é normal. Toda cultura se acha normal. Se você pegar... Uma vez eu estava fazendo um trabalho de leitura para uma antropóloga. Ela tinha que ler um livro enorme e ela não tinha tempo. Ela não tinha tempo para jogar todo aquele material no Google. Então ela me deu o livro e falou, eu preciso que você leia isso para mim. Eu grifei todas as palavras que eu não sabia, procurei todas no dicionário, fiz todas as anotações e depois eu fui na casa dela. Ganhei uma puta grana, li o livro, passei o fim de semana lendo o livro para ela. Eu lia e ia traduzindo. Eu ia falando o que estava escrito. Não entendia bolufas, porque era, afinal de contas, de antropologia. E aí, de tempos em tempos, eu perguntava, tá fazendo sentido para você? E ela falava, tá, completamente. Que bom, porque para mim não tá, e eu nem consigo lembrar o que é que eu tô traduzindo. Isso acontece, isso é um processo natural do cérebro. Mas teve uma hora que não deu. Porque era um livro sobre sexualidade, sobre comportamento humano, e chegou numa parte em que a gente chegou numa tribo lá de não sei que cafundó da África. Quando a gente chegou nessa tribo lá do Cafundó da África e eu comecei a ler, aí eu comecei a prestar atenção porque eu não aguentei. Falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Porque tem uma cerimônia de transição, que é o ritual de passagem dos adolescentes, dos meninos adolescentes para a fase adulta. Então, muitas tribos têm batalha, tem luta, tem briga, você tem que provar que você é valente. Só que essa tribo, além de ter esses rituais de luta, também tinha uma cerimônia em que eles faziam sexo oral no pajé, no líder ali da tribo, e depois isso vai causar repulsa, então pule se você não quiser esse desconforto, tá? E eu não estou falando sacanagem, isso daqui é relato de um livro que eu li, acadêmico, por sinal. E nessa tribo, a transição era o menino fazer sexo oral no pajé e depois de engolir o esperma da tribo, ele se tornava adulto. Aquela era a cerimônia de passagem. Eu falava, cara... E eu parei e eu falei, o que você pensa sobre tudo isso? Né? Porque eu não tinha outra pergunta para fazer, não conseguia formular outra pergunta para ela. Ela falava, sabe o que essas tribos, elas sempre foram isoladas, elas nunca assistiram televisão, elas nunca viram propagandas, nunca viram filmes de Hollywood, elas têm o comportamento delas, elas têm a religião delas, e o mundo é só aquilo que eles recebem em torno da tribo que está ao redor delas. E como a vida inteira foi assim... todo o valor de preconceito, toda a moralidade, toda a decência ou indecência, toda a pureza ou impureza, tudo isso é um valor atribuído culturalmente e que é implantado na cabeça das pessoas desde o começo. Então, quando você vai para outras tribos onde a homossexualidade é vista como natural, como no Japão, por exemplo, não vai haver supostamente escárnio ou uma cultura de piadas em relação a isso. Então, no outro dia, no dia depois da cerimônia, que menino é que seria desrespeitado na tribo por ter feito o que fez? Nenhum, porque para eles era completamente normal, era uma transição que se passava. Então, quando você olha para esse extremo, em que para eles é uma coisa extremamente agressiva aos nossos olhos, aos olhos da nossa cultura, acontecia e todo mundo achava normal, você pode imaginar o quanto a nossa cultura ela pode ser agressiva para um povo que não tem a cultura que nós temos. E o quanto o Léo Lins, ele chocaria... desculpa pegar o Léo Lins para Cristo aqui, desculpa se você gosta dele. Mas o Léo Lins, assistido por uma plateia japonesa, por exemplo, vamos falar aqui dos povos que eu conheço, né? Ele geraria nada além de incompreensão.
Porque a hora que ele contasse a piada, e esses seus olhos bugalhados aí caindo pra fora, que parece que você vai ter que sair correndo atrás dos seus olhos, e essas suas pernas tortas aí, que pra entortar desse jeito parece que você tem que ficar chuchando o fim de semana inteiro. A hora que ele falasse isso, o japonês ele ia olhar pra isso e ia falar: não tô entendendo, isso é humor? Isso é humor? Então, aí quando você presencia esse humor, você entra num dilema, porque você fala: cara, eu tenho que me expressar, né? Porque será que se eu ficar quieto eu vou estar concordando com tudo que está acontecendo? E aí você é o participante disso? E esse é um outro papo que a gente vai ter que continuar depois, porque agora eu preciso dar aula. Espero que isso cause algumas reflexões. Me digam o que vocês pensam sobre isso. Por hora é isso, um grande abraço.